Bem-vindo ao nosso canal Horizontes Educativos. Aqui falamos sempre o que está acontecendo na educação em Minas. Não deixe de se inscrever e ativar as notificações, pois sempre estaremos divulgando aqui as novidades e notícias. E você receberá em primeira mão. Vamos lá? Olá! Hoje a gente vai mergulhar uma oportunidade bem interessante, viu? Principalmente para quem é da área da educação. Opa, vamos sim! O município de Betim, aqui em Minas Gerais, lançou um concurso público grande. É o edital número 01/2025. A ideia é preencher cargos efetivos e também formar cadastro de reserva. Isso mesmo. E o nosso papo aqui hoje é justamente esse, destrinchar os pontos mais importantes desse edital. Ele foi publicado pela Prefeitura de Betim, né? E quem está organizando é o IBGP, o Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa, que muita gente já conhece. Exato. A gente quer extrair o que é crucial para quem está pensando em encarar essa seleção. Vamos falar das vagas, claro, dos cargos, como vai ser a seleção, como se inscrever, a questão das cotas, enfim. Tudo que importa mesmo, direto do documento oficial. É um edital longo, a gente sabe, Ah, sempre é, né? mas vamos filtrar aqui o essencial. Preparada para a gente começar essa análise? Prontíssima. Olha, esse edital, basicamente, ele é a porta de entrada para o quadro permanente da educação lá em Betim. Certo? E além do IBGP, que é a banca, tem uma comissão especial da própria prefeitura, sabe, acompanhando tudo de perto, para garantir que o processo seja, assim, o mais correto possível. Imagino que um concurso desse tamanho tenha toda uma base legal por trás, né? Não é algo que surge do nada. De forma alguma. Ele está todo amarrado na Constituição Federal, claro, na Lei Orgânica de Betim, e tem as leis municipais específicas, tipo o Estatuto do Magistério, o Plano de Cargos dos Servidores de lá. Uhum. E um ponto que, olha, é bem relevante e está destacado: a adequação à nova Lei Federal 15.142 de 2025. Essa lei reserva 30% das vagas para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas. 30%. É um percentual bem significativo mesmo. É, sim. E o edital também faz questão de mencionar que está seguindo a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, o que hoje em dia, né, já é o esperado. Sim, claro. Essa questão da nova lei das cotas realmente chama atenção. E a validade do concurso? Depois que tudo acaba, que homologa, quanto tempo ele vale? É o prazo padrão para a maioria dos concursos, né? São 2 anos a contar da data que sai a homologação do resultado final. Certo. E pode ser prorrogado uma única vez por mais 2 anos. Mas isso fica a critério da prefeitura, né? Se eles acharem necessário. Entendi. Ah, e outra coisa super importante, os anexos. Esse edital tem vários, acho que uns 10. Anexo I com os cargos e vagas, anexo 2 com as atribuições, o 3 com o quadro de provas, o 4 com o conteúdo que vai cair. Ou seja, leitura obrigatória para quem vai fazer. Essencial, não dá para ir para a prova sem ler os anexos correspondentes ao seu cargo. Beleza. Então vamos começar a desembrulhar essas oportunidades. Qual o tamanho da oferta?
Quantas vagas no total? Olha, o número é bem expressivo. São cerca de 780 vagas imediatas. 780. Isso, 781 para ser exata. E ainda tem a formação de cadastro reserva, que a gente sabe que sempre pode chamar mais gente depois. Vaga pra caramba. E os níveis? Médio, superior? Para os dois, tem oportunidades para nível médio técnico e para nível superior. O anexo U, aquele que eu comentei, detalha tudo direitinho, cargo por cargo. Certo. E aí entra uma parte que sempre gera dúvida. Como essas vagas são distribuídas? Especialmente as cotas. Você mencionou a lei nova. Vamos lá, é um ponto importante mesmo. Para as pessoas com deficiência, as PCDs, a reserva é de 10% das vagas por cargo. 10%. Isso, o que nesse total aí dá umas 85 vagas mais ou menos. A base legal para isso é bem ampla, tem decretos federais, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E tem regra de arredondamento para garantir o percentual. Se der fração maior ou igual a meio, arredonda para cima. O ponto-chave aqui é a compatibilidade da deficiência com as funções do cargo, né? A pessoa precisa conseguir exercer o trabalho. Faz sentido? Vai ter lista de classificação separada para PCD, ordem de convocação específica. E um detalhe importante que o edital traz. Quem entra pela cota PCD não pode, depois da posse, usar essa mesma deficiência para pedir aposentadoria ou readaptação, a não ser, claro, que aconteça alguma coisa nova, um agravamento que não era previsto. Entendi essa regra da compatibilidade e da não utilização posterior e as cotas raciais, com essa lei nova dos 30%. Exato. A Lei 15.142 de 2025, que já tem até um decreto federal recente regulamentando, mínimo de 30% do total de vagas. Nesse concurso, isso dá umas 235 vagas reservadas. 235. Isso. E a divisão que a lei e o edital trazem é assim: 25% para pretos e pardos, o que dá quase 200 vagas. Nossa. 3% para indígenas, umas 23 vagas, e 2% para quilombolas, umas 15 vagas. Entendi a divisão. Também tem regras de arredondamento para esses percentuais, e o edital explica o que acontece se não tiver candidato aprovado em alguma dessas cotas. Geralmente, a vaga não preenchida por quilombolas, por exemplo, pode ir para indígenas, depois para pretos pardos, e se ainda assim sobrar, vai para ampla concorrência. Tem uma ordem de reversão. E se uma pessoa se enquadrar, por exemplo, como PCD e também como parda ou indígena, como fica? O edital prevê uma ordem de preferência na convocação, caso haja empate na classificação entre candidatos de cotas diferentes. Mas o ponto principal é: na inscrição, o candidato que vai concorrer pela cota racial precisa escolher uma opção. Ou ele se declara preto pardo, ou indígena, ou quilombola. Não dá para marcar duas dessas. Importante isso. Tem que escolher uma modalidade racial. Exato. Para a gente ter uma ideia mais concreta, consegue citar alguns exemplos de cargos? Salário, carga horária? Só para ilustrar. Claro, vamos pegar alguns do anexo 1. Para nível médio técnico, por exemplo, tem auxiliar administrativo de centro infantil. São umas 14 vagas, salário na faixa de R$ 3.300 para 40 horas semanais. Outro cargo com muitas vagas é técnico de biblioteca. São 99 vagas, o salário é por volta de R$ 1.670 para 20 horas semanais. Quase 100 vagas para técnico de biblioteca. É interessante. E no nível superior? Aí a variedade é grande, olha só. Bibliotecônomo são 4 vagas, mas o salário é bom, quase R$ 6.000 para 40 horas. Ótimo salário. Pedagogo são 62 vagas, salário em torno de R$ 3.750 para 20 horas. Professor de Educação Infantil, o PEI, tem 18 vagas, salário perto de R$ 5.000 para 40 horas. 5 mil para professor de educação infantil? Isso. E o cargo com mais vagas de todos é o professor PI, que é o professor dos anos iniciais do fundamental. São 349 vagas. 349, uau! Muitas vagas. O salário é R$ 3.750 para 20 horas semanais. E ainda tem o professor PI para dar aula nos anos finais em várias disciplinas: arte, ciências, educação física, geografia, história, inglês, português, matemática. A maioria com salário também na faixa de R$ 3.750 para 20 horas aula. Uma variedade enorme de professores, então. Sim, e vale sempre lembrar, todos esses cargos são sobre o regime estatutário.
O que exatamente isso significa? Regime estatutário. Para quem talvez não esteja tão familiarizado com o termo de concurso. Significa que quem passa e toma posse se torna um servidor público municipal efetivo. Os direitos, os deveres, tudo isso é definido por uma lei específica que é o Estatuto dos Servidores de Betim. E o principal, depois de um período de avaliação, que é o estágio probatório, o servidor adquire estabilidade no cargo. Ah, entendi. É a famosa estabilidade do servidor público. Exatamente. Diferente do regime seletista, da CLT. Perfeito, ficou bem claro. Agora vamos para a parte que, digamos, define o jogo. O processo seletivo. Como é que ele está estruturado nesse edital? Quais são as etapas? É um processo com várias fases, né? A maioria delas é eliminatória, ou seja, se não atingir o mínimo, tá fora, e também classificatória, que define a sua posição na lista. Certo. Qual a primeira? Primeirona, para todo mundo, é a prova objetiva de múltipla escolha. Essa não tem para onde correr. Ok, prova objetiva. E depois dela? Ou junto com ela? Então, tem mais duas etapas que podem acontecer, assim, ou no mesmo dia ou logo depois, dependendo do cargo. A segunda etapa é a prova discursiva, que na prática é uma redação. Também é eliminatória e classificatória e também para todos os cargos. Todo mundo faz redação também. Interessante. Sim. E a terceira etapa é a prova de títulos. Essa é diferente. Ela é só classificatória, ou seja, ela não elimina, só ajuda a subir na classificação, e ela vale só para os cargos de nível superior. Entendi. Objetiva e redação para todos, títulos só para nível superior e só para classificar. Acabou aí? Ouvi você falando antes de heteroidentificação. Bem lembrado. Essa seria, digamos, a quarta etapa. Ela acontece depois das provas objetiva e discursiva. É o procedimento de heteroidentificação. E ele é aplicado apenas para os candidatos que se autodeclararam pretos ou pardos lá na inscrição. O resultado dele é deferido ou indeferido. Ok. Vamos detalhar um pouquinho mais essas etapas. A prova objetiva. O que a gente sabe sobre ela? Formato, aprovação? Geralmente são questões de múltipla escolha, né? Com 4 alternativas, A, B, C, D. O conteúdo que vai cair está todo descrito lá no anexo 4 do edital, separado por cargo. Para passar, para não ser eliminado, o candidato precisa fazer no mínimo 60% do total de pontos da prova. 60%. Isso. E tem um detalhe crucial: não pode zerar em nenhuma das disciplinas. Mesmo que faça mais de 60% no total, se zerar em português, por exemplo, está fora. Nossa, atenção a isso então. Não pode zerar. E a redação? Como ela funciona? Ela vai ser aplicada no mesmo dia da prova objetiva, vai valer 20 pontos e a regra dos 60% também vale aqui. Tem que tirar no mínimo 12 pontos para não ser eliminado. 12 pontos em 20. Exato. O formato é um texto dissertativo, argumentativo, com um número mínimo e máximo de linhas, geralmente entre 20 e 30. O edital explica direitinho os critérios de correção, vão olhar o conteúdo, a capacidade de argumentar sobre o tema proposto e, claro, o domínio da língua portuguesa, a ortografia, pontuação, gramática, coesão, coerência, tudo isso conta. E uma coisa que sempre gera burburinho. É verdade que nem todas as redações são corrigidas? Mesmo de quem passou na objetiva? É verdade, e esse é um ponto super importante e que causa muita ansiedade. O edital estabelece o que a gente chama de nota de corte ou ponto de corte para correção da redação. Como assim? Sem zerar nada, e que ficarem classificados até uma certa posição. O edital normalmente fala em algo como até 20 vezes o número de vagas imediatas para cada cargo e cada modalidade de concorrência. Ampla, PCD, pretos pardos, indígenas, quilombolas. Tem uma tabela lá no edital mostrando esse limite para cada cargo. Quer dizer que se eu passei na objetiva, fiz mais de 60%, não zerei nada, mas fiquei abaixo dessa linha de corte, por exemplo, na posição 20 vezes mais 1? Exatamente. Infelizmente, nesse caso, a sua redação não será corrigida e você estará eliminado do concurso, mesmo tendo ido bem na objetiva. Puxa vida. Isso coloca uma pressão enorme na prova objetiva, né? Não basta passar, tem que passar bem para ter a redação corrigida. Com certeza, ela funciona como um filtro bem potente já nessa fase. Entendido.
E a prova de títulos? Como funciona o envio, a pontuação? Essa é mais tranquila porque não elimina, né? É só para nível superior. Serão convocados para apresentar os títulos aqueles que forem aprovados na redação e que também estiverem dentro daquele limite de classificação, geralmente o mesmo corte da redação, 20 vezes as vagas. Certo. A pontuação varia, conta ponto, ter pós-graduação lato sensu, mestrado, doutorado. O anexo 7 do edital detalha quantos pontos vale cada título. E o envio dos documentos comprobatórios, os diplomas, certificados e históricos, normalmente é feito online, por upload no site do IBGP, num período específico que eles vão divulgar depois. Ok, envio online dos documentos dos títulos. E para fechar as etapas, a tal da heteroidentificação. Para que serve, o que eles olham. Esse procedimento é para verificar a autodeclaração dos candidatos que se inscreveram nas vagas reservadas para pretos ou pardos. Uma comissão especial vai analisar as características fenotípicas do candidato. Ou seja, aparência física mesmo, como cor da pele, tipo de cabelo, formato do rosto, nariz, lábios, coisas que são usadas socialmente para identificar uma pessoa como preta ou parda no Brasil. E como eles fazem essa análise? Geralmente, o candidato tem que enviar uma foto e um vídeo curto seguindo as instruções do edital. A comissão analisa esse material, o edital até menciona a possibilidade de chamarem para uma entrevista complementar, que pode ser online ou presencial se a comissão tiver dúvidas. Entendi. E se a comissão olhar o vídeo, a foto, talvez fazer entrevista e concluir que a pessoa não se enquadra como preta ou parda, segundo os critérios deles, o que acontece? A pessoa é eliminada do concurso. Não necessariamente eliminada do concurso inteiro. Se a comissão indeferir a autodeclaração, o candidato perde o direito de concorrer pelas vagas da cota de pretos pardos. Mas ele não é excluído do concurso automaticamente. Ele continua na disputa, só que agora concorrendo apenas pelas vagas da ampla concorrência. Claro, desde que a nota dele seja suficiente para ser classificado na ampla concorrência. Ah, bom. Então ele não perde a chance de entrar, se tiver nota para ampla concorrência. É uma reclassificação, digamos assim. Isso, ele sai da lista de cotistas e entra na lista da ampla, se a nota permitir. Ok, processo seletivo entendido. Muitas fases, muitos detalhes. Agora, para quem ouviu tudo isso e decidiu, vou encarar. Como faz para se inscrever? Quais são os prazos, os custos? Ponto importantíssimo, as datas. O período de inscrição começa às 9 da manhã do dia 2 de janeiro de 2026 e vai até às 4 da tarde do dia 2 de fevereiro de 2026. Atenção aos horários, hein? Não é até meia-noite. Exato, 16 horas do dia 2 de fevereiro. E a inscrição é só pela internet, lá no site do IBGP, www.ibgpconcursos.com.br. E as taxas? R$ 80,00 para nível médio e técnico e R$ 100,00 para nível superior. Ok. E o pagamento do boleto? O boleto gerado na inscrição tem que ser pago até o dia 3 de fevereiro de 2026, um dia depois do fim das inscrições. Dica de ouro. Não deixar para a última hora, nem a inscrição, nem o pagamento. Nunca. E a recomendação principal? Leiam o edital completo antes de se inscrever. Sério. Ah, e uma coisa legal, o edital permite se inscrever para mais de um cargo, desde que os horários das provas sejam em turnos diferentes, claro. Boa. Dá para tentar 2 chances se os horários ajudarem. E isenção da taxa. Tem como conseguir? Muita gente sempre pergunta disso. Prazo para pedir isenção. É bem mais curto. Começa junto com a inscrição, 9 horas do dia 2 de janeiro, mas termina bem antes, às 16 do dia 6 de janeiro de 2026. Só 4 dias no comecinho? Exatamente. É um prazo apertado para pedir. E as condições para conseguir são aquelas mais comuns. Estar desempregado e tem que comprovar com carteira de trabalho física ou digital, ou ser membro de família de baixa renda que esteja no Cadastro Único do Governo Federal, o CadÚnico. Aí tem que informar o número do NIS. Certo. Desempregado ou cadúnico. Tem mais alguma? Tem. Pode pedir também quem declarar não ter condições financeiras para pagar a taxa, o que chamam de hipossuficiência econômica. Geralmente tem um modelo de declaração no próprio edital, lá nos anexos, e também quem for doador de medula óssea registrado no REDOME. E como a pessoa comprova tudo isso? Carteira, NIS, declaração, carteirinha de doador? Tem que enviar a documentação comprobatória de cada situação. O envio é online também, via upload lá no site do IBGP, durante aquele período curtinho de solicitação de isenção,
02 a 06 de janeiro. Entendi. Envia tudo online. E aí? Aí tem que esperar o resultado do pedido de isenção que eles divulgam uns dias depois. Se o pedido for negado, indeferido, aí não tem jeito. Tem que entrar no site, gerar o boleto normal e pagar a taxa até a data limite, 03 de fevereiro. Certo. Quem não concebe isenção paga o boleto. Isso. O edital também explica situações em que a taxa pode ser devolvida, tipo se o concurso for cancelado ou se alguém pagar 2 vezes por engano. Ah, e um ponto legal. Para quem não tem acesso fácil à internet, a Prefeitura de Betim vai disponibilizar computadores lá na sede deles para ajudar o pessoal a fazer a inscrição. Que bom, e uma ajuda para a inclusão digital. Então, vamos recapitular as datas mais importantes que a gente já falou. Inscrição, de 02 de janeiro a 02 de fevereiro de 2026. Isenção, pedir só de 02 a 06 de janeiro. Pagamento da taxa até 03 de fevereiro. E a prova, já tem data marcada? Olha, o edital informa uma data provável para a realização das provas, 22 de março de 2026. Março de 2026. Isso, um domingo provavelmente. Mas atenção máxima aqui, essa data é provável, pode mudar. Por isso, é fundamental, essencial, acompanhar tudo pelo site do IBGP. A confirmação oficial da data, a confirmação da sua inscrição, o CDI, comprovante definitivo de inscrição, e principalmente o local onde você vai fazer a prova. Tudo isso sai no site. E os resultados das etapas, convocações, tudo lá também? Tudinho. É responsabilidade total do candidato ficar de olho no site do IBGP. Não dá para alegar que não viu depois. Recado dado. Fiquem de olho no site da banca. E se alguém precisar de alguma condição especial para fazer a prova, uma pessoa com deficiência que precise de uma sala no térreo, uma lactante que precise amamentar, um sabatista... E isso tem que ser solicitado no ato da inscrição. Tem um campo específico lá no formulário online. A pessoa tem que indicar qual a necessidade especial dela, sala de mais fácil acesso, prova ampliada, auxílio para leitura, tempo adicional, se a lei garantir para a condição dela, espaço reservado para amamentação, tratamento diferenciado por questão religiosa. E não basta só pedir, tem que enviar a documentação que comprove a necessidade junto com a inscrição. Geralmente é um laudo médico atualizado, que tem até modelo no anexo 6 do edital, ou a certidão de nascimento do bebê para lactante, uma declaração da confissão religiosa para o sabatista, enfim, tem que comprovar na inscrição. Não adianta chegar no dia da prova pedindo condição especial. Entendido. Pedido e comprovação na inscrição. Falando no dia da prova, o que não pode faltar de jeito nenhum e o que é proibido levar para a sala? Essencial. O básico do básico. Levar um documento de identificação original com foto recente e que permita te reconhecer. RG, CNH dentro da validade, passaporte, carteira de trabalho física. Hoje em dia, os aplicativos oficiais como e-título se tiver foto, CNH digital, RG digital, costumam ser aceitos também, mas é bom confirmar no edital. Ok. Documento original com foto. E para escrever? Caneta esferográfica de tinta azul ou preta e o tubo tem que ser transparente. Aquelas canetas comuns, tipo Bic. Nada de caneta chique, colorida, metálica. Simples e transparente. E as proibições? O que não pode nem pensar em levar ou usar? Ah, a lista é grande. Proibido qualquer tipo de comunicação com outros candidatos, claro. Proibido consultar qualquer material, livro, anotação, cola. Proibido usar relógio de qualquer tipo, nem analógico, nem digital, nem smartwatch. Tira o relógio antes de entrar? Com certeza. Proibido óculos escuros, só com laudo médico, boné, chapéu, gorro e o principal terror dos fiscais, aparelhos eletrônicos. Celular tem que estar totalmente desligado. Não é no silencioso, é desligado. Desligado mesmo. E ele vai ser guardado numa embalagem plástica lacrada que o fiscal entrega, só pode abrir depois de sair do prédio. Qualquer outro aparelho, tablet, fone de ouvido, calculadora, tudo proibido. Portar arma, mesmo que tenha porte, nem pensar durante a prova. Regras rígidas com eletrônicos e segurança. Sim, e tem regras também sobre o tempo mínimo que tem que permanecer na sala antes de poder ir embora e sobre os últimos 3 candidatos terem que sair juntos. Tudo para garantir a lisura. Certo.
E se, apesar de todo o cuidado, o candidato sentir que foi prejudicado, discordar de uma questão da prova, do gabarito, da nota da redação, tem como reclamar? Tem sim, existe o direito ao recurso, mas o prazo é sempre curto. Geralmente são 3 dias úteis contados a partir do dia seguinte à publicação do ato que você quer questionar. Saiu o gabarito preliminar, 3 dias para recorrer. Saiu o resultado da objetiva, 3 dias. Da redação, mesma coisa. E como faz o recurso? Manda e-mail, carta? Não. O recurso tem que ser feito eletronicamente, pela área do candidato, lá no site do IBGP. Tem um sistema próprio para isso. E o mais importante, o recurso tem que ser bem fundamentado. Não adianta só dizer não concordo. Tem que explicar o porquê, indicar questão, apresentar argumentos, talvez citar bibliografia, de forma clara e objetiva. Entendi. Recurso online, fundamentado e dentro do prazo. Exato. E só para a gente amarrar os critérios para ser considerado aprovado no final de tudo, tem que atingir aqueles 60% na prova objetiva, sem zerar nenhuma disciplina, e também 60% na prova discursiva, na redação. Isso, claro, para quem tiver a redação corrigida. Certo, 60% em cada. Aí, se depois de tudo tiver gente empatada na nota final, entram os critérios de desempate. O primeiro de todos é a idade, para beneficiar quem tem 60 anos ou mais, conforme o Estatuto do Idoso. Idoso desempata primeiro. Isso. Depois, geralmente, vêm as maiores notas nas disciplinas mais importantes. Conhecimentos específicos do cargo, depois língua portuguesa, legislação. O edital lista a ordem certinha. Ter exercido a função de jurado em tribunal também pode ser critério de desempate. E, por último, se ainda assim persistiu o empate, a maior idade entre os candidatos não idosos. Ok. Critérios de desempate claros também. Perfeito. Superamos as provas, os recursos, a classificação. O nome saiu lá, na lista final de aprovados. E agora? Acabou a jornada. Acabou a parte da seleção, mas começa a parte da nomeação e posse. A convocação para ser nomeado vai seguir rigorosamente a ordem de classificação final por cargo e por modalidade de concorrência. Certo. E o que vem depois da convocação? O próximo passo obrigatório é o exame médico admissional. Ele é feito por uma junta médica oficial da Prefeitura de Betim. E aqui tem um detalhe que pega muita gente de surpresa. Qual? O candidato precisa apresentar, por conta própria, uma série de exames complementares. Exame de sangue, urina, vista, às vezes raio-x, eletrocardiograma. A lista completa está no anexo X do edital. E esses exames são caros. Quem paga? Quem paga é o candidato. O município não cobre esses custos. E eles precisam ser recentes. O edital costuma exigir que tenham sido feitos no máximo 30 dias antes da data do exame admissional com a junta médica. Então tem que se organizar para fazer tudo rapidinho quando for convocado. Puxa, mais um ponto de atenção e custo para o candidato aprovado. E quais são os requisitos básicos para a pessoa poder tomar posse do cargo, depois de ser nomeada e passar no exame médico? Estar quite com as obrigações militares para os homens, ter no mínimo 18 anos completos na data da posse, ter sido considerado apto física e mentalmente lá no exame adicional, comprovar a escolaridade exigida para o cargo, apresentar o diploma ou certificado registrado, não ser aposentado por invalidez, nem ter sido demitido do serviço público por justa causa, nem ter a idade da aposentadoria compulsória, que hoje é 75 anos, E a questão de acumular cargos. Professor pode, né? professor, ou um de professor com outro técnico ou científico, ou 2 cargos na área da saúde. Mas tem que haver compatibilidade de horários entre eles. O edital vai exigir uma declaração sobre isso. Entendi. E tem prazo para tomar posse depois que sai a nomeação? E para começar a trabalhar? Tem sim, e são prazos importantes para não perder a vaga. Depois que a nomeação é publicada no Diário Oficial de Betim, o candidato tem 30 dias corridos para ir lá e tomar posse. 30 dias para posse. Isso. E depois que ele assina o termo de posse, ele tem mais 10 dias corridos para entrar em exercício, ou seja, para efetivamente começar a trabalhar na escola ou no setor para onde foi designado. E se acontecer alguma coisa?
A pessoa passou, foi nomeada, mas teve um imprevisto e não pode assumir naqueles 30 dias. Perde a vaga. Existe uma possibilidade. O candidato pode pedir uma única vez durante a validade do concurso para ser reclassificado, ou seja, ele pede para ir para o final da fila dos aprovados daquele cargo. Aí ele abre mão daquela nomeação imediata, mas mantém a chance de ser chamado de novo mais para frente, se a lista rodar até ele. Ah, uma opção para não perder tudo. Mas só pode uma vez. Só uma vez. E para os candidatos aprovados nas vagas PCD? Tem alguma avaliação diferente na hora da posse ou do exame médico? Na verdade, a avaliação principal da compatibilidade da deficiência com o cargo acontece justamente durante o exame médico admissional. Como a gente já falou, uma equipe multiprofissional vai analisar se a deficiência que a pessoa declarou e comprovou permite que ela execute as tarefas daquele cargo. Entendi, é no admissional que se bate o martelo sobre a compatibilidade. Exato. E falando em posse, preparem a pasta, porque todos os aprovados, quando forem tomar posse, precisam apresentar uma pilha de documentos. O edital tem uma lista enorme no item 14.3.1. Tipo o quê? Só para ter uma ideia. Vai desde os básicos: RG, CPF, título de eleitor com comprovante da última votação, certificado de reservista para os homens, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de endereço recente. O de sempre. Isso. E mais, o diploma ou certificado de escolaridade, claro. Declaração de bens e valores, declaração de não acumular cargo ilegalmente, comprovante de conta bancária. Enfim, é bom já ir separando ou providenciando tudo isso quem está na expectativa de ser chamado. Ufa. Realmente, não acaba quando sai o resultado, não. É um processo longo, cheio de etapas, exigências, documentos. Então, fazendo um balanço dessa nossa conversa toda, o que essa análise do edital nos diz? Qual a mensagem principal? Olha, a mensagem é dupla, eu diria. Por um lado, é inegável que há uma chance real e bem grande de conseguir um cargo público estável na área de educação em Betim. O número de vagas é muito bom. Sim, quase 800 vagas imediatas é raro hoje em dia. Exato. Mas, por outro lado, a análise mostra que o caminho exige muito mais do que só estudar o conteúdo das matérias. Exige organização, planejamento, uma atenção gigantesca aos detalhes do edital, cumprimento de prazos que são fatais se perdidos. É quase um projeto de gestão pessoal, né? Gerenciar a própria candidatura. Exatamente. É um processo complexo, cheio de regrinhas, mas a vantagem é que essas regras estão todas lá, escritas no edital. O jogo tá claro, só precisa ler e seguir as regras com muita disciplina. E pensando nesse edital específico, teve alguma coisa que te chamou mais a atenção? Algo particularmente interessante ou talvez desafiador nele? O que me chama bastante atenção, e acho que reflete uma tendência nos concursos mais recentes, é o nível de detalhamento das políticas de ação afirmativa. A aplicação da nova Lei Federal das Cotas Raciais, com percentuais específicos para pretos, pardos, indígenas e quilombolas, e os mecanismos para tentar verificar isso, como o procedimento de heteroidentificação fenotípica. Tudo isso mostra como os concursos públicos estão tentando incorporar, na prática, as discussões e as legislações sobre equidade racial que estão acontecendo na sociedade. Isso é desafiador, né? Tanto para quem organiza quanto para quem participa. Sem dúvida. Por um lado, busca-se promover uma maior representatividade, o que é fundamental. Mas, por outro, adiciona camadas de complexidade administrativa e até mesmo subjetividade em alguns pontos, como na heteroidentificação. Talvez o grande desafio para o candidato moderno não seja só dominar português e matemática, mas também entender e navegar por essas novas regras do jogo social e legal que estão embutidas no concurso. É ser um bom estudante e um bom gerente da sua própria jornada no concurso, como você disse. Excelente ponto. A preparação hoje vai muito além de decorar conteúdo. Envolve entender todo esse contexto. Bom, para quem ficou animado depois dessa nossa análise detalhada, a recomendação final é aquela que a gente sempre faz, mas que não custa repetir. Leiam, releiam, estudem o edital número 01/2025 na íntegra. Com todos os anexos. Principalmente os anexos. Eles estão disponíveis lá no site da banca, o IBGP, www.ibgpconcursos.com.br. E não deixem de acompanhar também as publicações no site oficial da Prefeitura de Betim, que é www.betim.gov.br.
e no órgão oficial do município. Qualquer atualização, convocação, resultado vai sair por esses canais oficiais. Fiquem de olho. Exato. A todos e todas que vão encarar esse desafio, a gente deseja muita organização, muito foco nos estudos e, claro, boa sorte.